Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vinda. E hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, que é o Germano Wassenberg. Weissenberg. Pessoa importante é assim. Gente, para quem me conhece sabe que o tema que eu gosto mais de falar na vida é sobre recomeços. Eu até fiz o meu livro, nem sei se eu já tinha te mostrado. Não. Esse é o Primeira livro. vez. Então Maravilha. pronto, vou aproveitar e vou Olha presentear. aí, já começa ganhando presente. Obrigado. Pois é. Muito Germano, esse é bom. o meu livro 12 Passos para Recomeçar Depois do Divórcio, que foi o Legal. primeiro recomeço que eu tive na minha vida. Muito E bom. depois disso eu me apaixonei por esse tema, recomeçar. Porque sempre precisamos recomeçar, seja na vida emocional, seja financeira, seja espiritual. E hoje eu estou iniciando uma nova série e o primeiro convidado é o Germano, esse amigo e irmão que a gente encontrou há algum tempo atrás, né? Isso. E desde então a nossa admiração só cresce e o Germano tem muito para nos ensinar. Por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre recomeço, mas recomeço de outra perspectiva, recomeço financeiro. Então vamos lá. Quem é Germano Weissenberg? Bom, Germano nascido em Brasília. Aos 6 meses, minha mãe já me trouxe para Recife, então sou pernambucano, né? Torcedor do esporte, rubro-negro. E passei minha vida toda em Recife. Na adolescência, tive a oportunidade de morar fora, foi um dos grandes, vou dizer assim, recomeços da minha vida já no início, ainda na adolescência, 17 anos, fui morar na Inglaterra. Passei 1 ano na Inglaterra, conhecendo uma cultura nova, conhecendo um povo novo, né? E foi muito bom para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu já procurei trabalhar desde cedo, desde os 15 anos eu trabalhei, sempre empreendendo, talvez a veia do judeu, né? O sangue judeu na veia tenha ajudado, mas desde cedo, dos 15 anos eu já comecei eu era surfista, então eu fazia astrodeck para colar na prancha, para não escorregar, né? E aí já criei uma pequena fábrica, já vendia, já viajava, inclusive, ainda adolescente para Fortaleza para vender esses produtos. E sempre gostei dessa área empreendedora. Quando fui para a Inglaterra, voltei já com entendimento de tecnologia. Então, formei aí a minha vida, fui para a ciência da computação, fiz a área de tecnologia, entrei numa grande empresa em Recife, Olinda, né? E depois abri uma empresa na área de tecnologia. E aí, durante que já foi um novo recomeço do ponto de vista profissional, eu entrei realmente com a empresa no início. Lá na frente a gente tornou a empresa bem maior, 400 funcionários, 7 filiais no Brasil inteiro. Uma empresa de tecnologia. De tecnologia lá no Porto Digital, que fica em Recife. Na verdade, no Nordeste é uma referência na área de tecnologia. Na verdade, Pernambuco, por conta da academia, sempre foi um modelo para essa área de tecnologia. E aí eu segui essa linha. No meio do processo eu percebi a necessidade de administrar, então não era desenvolvedor. Então eu não queria ser desenvolvedor porque eu gostava de lidar com gente, né? Eu gostava de vender tecnologia e não ficar por trás do computador. Sempre gostei de relacionamento, sempre gostei desse tipo de coisa. E quando eu percebi isso, eu fui fazer administração e aí me especializei na área de gestão empresarial, fiz FGV, fiz algumas especializações após a administração. E quando a gente alcançou aí, como eu falei, né, 400 funcionários, 7 filiais no Brasil inteiro, após 15 anos de empresa, aí eu tive um baque que foi a quebra, né? A quebradeira geral em 2011. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto aí, eu fui muito rápido para mostrar quem eu era, mas esse aí foi o primeiro momento que teve um grande impacto na minha vida, porque foi realmente algo que eu precisei vender tudo que tinha, voltar para a casa da mãe, né, já com 35 anos, 36 anos aí de idade. E isso, desde os 26 eu estava fora de casa, já morando só, sustentando, com toda a estrutura. Claro, uma estrutura dessa, você tem recurso, eu viajava todo ano para fora, 2, 3 vezes, tinha carro blindado, tudo. Então era uma estrutura realmente muito grande, mas eu precisava aprender algumas coisas, né? E uma das coisas que eu aprendi foi que
que Deus ele faz essa questão cíclica na nossa vida. Ele permite que algumas coisas aconteçam e sempre vão ter inícios e vão ter fins. A gente precisa sempre entender isso. Nesse ínterim, eu voltei para Cristo, e aí já é outra questão, né? Foi nessa mesma época que você sofreu essa quebra na empresa que estava bastante estruturada. Aí nesse recomeço você encontra Jesus? Não, ou é depois? Na verdade, voltando um pouco, por que é que eu fui para a Inglaterra? Porque a gente era anglicano, da igreja anglicana, recebíamos muitos missionários em casa, minha mãe, né? Uhum. E a gente convivia com esses missionários. Eu sempre gostei daquilo e queria ir para fora. E a Inglaterra sempre me chamou a atenção em função de tudo isso. Foi quando eu tive a oportunidade, com 17 anos eu fui para lá em 1992. Você não era nascida. Já. Mas quando eu fui crente, eu fui conhecendo o evangelho, já sabendo. Quando eu voltei, passei mais um período e aí me afastei. E aí realmente fui para outros caminhos, né, que foram do mundo mesmo. Me afastei por vários motivos, traições, coisas que aconteceram, mas que certamente o motivo é por conta da falta de consolidação que eu não tinha na palavra. Certamente, hoje eu vejo, na época, obviamente, a gente não sabe, mas existe aquela coisa do igrejeiro, né, da pessoa que vai pela estrutura, por aquela questão religiosa. Então, eu era religioso, a partir do momento que a religião não me dava mais aquilo que eu queria, ou seja, me trouxe alguns malefícios, vamos dizer assim, do ponto de vista religioso, né, de pessoas me traírem e tudo mais, aquilo foi um rompimento e aí eu parti para o mundo e aí eu já estava com essa empresa e todo o meu crescimento empresarial foi fora do evangelho. Eu não quebrei e voltei. Foi interessante essa sua pergunta, por quê? Porque, na verdade, eu antes de quebrar, com a empresa toda estruturada, eu voltei para Cristo em 2008 e eu tinha um sócio que aí, na época, a gente não estava se dando muito bem, ele não tinha o mesmo entendimento que o meu, não tinha conhecido, e aí a gente separou, eu comprei a parte dele e toquei a empresa de 2008 para frente. E aí eu busquei fazer absolutamente tudo correto, a empresa foi totalmente sanada em todos os sentidos, mas começaram as propostas indecentes, e aí eu trabalhava com órgão público, então imagine, nessa época nem Lava Jato tinha, então como eu estava num outro caminho, eu tive que negar todas essas coisas, e aí na negação, realmente a empresa veio a quebrar e a fechar, e quando você fecha uma empresa desse tamanho, não é fechar uma padaria e vender as máquinas, é diferente, é um pouquinho mais pesado, então até hoje, na verdade, eu ainda tenho coisas que ficaram para trás e que eu preciso ainda arcar com questões que ficaram. E tem uma frase de um pastor amigo meu que diz assim, aquilo que você faz fora do reino não tem a ver com o rei. Então, explica essa frase pra gente. E é interessante assim, quando você pratica algumas coisas, por exemplo, quando eu voltei da Inglaterra, eu engravidei uma menina. Eu tenho um filho de 30 anos hoje que não foi de um casamento, né? Eu me separei porque eu casei com alguém que não tinha a mesma visão que eu. Tudo bem, eu estava no mundo, mas depois que eu voltei, ela não voltou e aí o casamento não deu certo. Eu tenho um filho desse casamento, né? E que hoje eu tenho esses recomeços por conta disso. Ou seja, coisas que eu fiz fora do reino de Deus, fora da abrangência daquilo que Deus nos promete na palavra dele, eu tenho que arcar com a consequência. O problema é que muitas vezes a gente se converte e acha que isso não vai vir mais com a gente, que a gente está livre de tudo isso. Né? A dívida do Serasa continua, meu filho. Então não tem esse negócio, não. Sei bem como é. Então só depois que eu voltei para Cristo, e isso é que é mais interessante, foi que eu quebrei. Então, na hora da quebra, eu tive aquela grande pergunta que o meu espírito falava comigo, a minha alma falava comigo. E agora? Você voltou para Cristo, você não trai mais a sua esposa, na época eu ainda estava casado, só separei depois de 2014. E agora você vai voltar para a sarjeta. Aquela típica pergunta que algumas pessoas defendem que é o diabo que faz, né? Que é a seta de Deus não te ama, por que isso está acontecendo? Chegou a passar pela sua mente? Olha, eu costumo dizer que o momento da minha quebradeira, em 2011, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Porque quanto mais eu quebrava, vamos dizer assim, né, ao ponto de fechar a empresa em 2011, isso de 2010 para 2011, mais eu mergulhava em Deus.
Então eu fiz aquele processo inverso do filho pródigo, né? Eu tinha ido para o mundo antes, eu tinha voltado e agora eu ia sofrer as consequências de comer a lavagem de porco, né? Vamos dizer assim. Mas não por conta de um erro, digamos assim, imediato, mas de erro do passado que eu havia cometido, que eu tinha que arcar. Depois eu consegui entender tudo isso, né? O processo. Mas nesse momento que você passa por isso, o que é que... Quanto mais eu mergulhava em Deus, teve um momento que eu estava dirigindo um casinho, eu chamava de baratinho o carro. Sei qual é. E aí, para quem tinha tido carro importado, blindado, tudo, eu andando nele e ele, para o ar-condicionado funcionar, às vezes você tem que dar uma trancada nele assim, né? E teve um momento que eu estava na Avenida Norte, lá em Recife, é muito conhecida, que é uma avenida muito grande lá, buscando o trabalho e tentando girar, né, continuar a vida. E me veio uma alegria dentro de mim, que eu tive um choro, que toda vez que me lembro eu me emociono, mas foi um choro de tanta alegria que eu gritava dentro do carro e dizia assim, mas por que, Deus? Por que eu estou tão alegre? E ele dizia, sou eu que te dou alegria, não é o dinheiro que você tinha, não é nada. Então assim, desculpa, eu sou muito chorão também, tá? Pode então, chorar. Quando eu estou pregando eu choro, quando eu estou, estão falando sobre essas coisas. Mas é muito forte. É muito forte. Então, assim, foi o contrário, sabe? Nas outras vezes, foram processos de traição, processos de situações que me levaram para o mundo. E dessa vez foi um processo, talvez, o pior da minha vida e não me levou. Pelo contrário, eu mergulhei em Deus e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque dali para frente, como eu já tinha uma base, aí só foi crescimento. E aí, quando em 2014 eu me separo, e eu achava que eu ia ser Paulo, não ia mais casar, porque já tinha feito muita besteira na vida. E eu olhei para Deus, Senhor, será que o Senhor quer me mandar para, né, fazer missões, sei lá o quê, né? Mas aí Deus me manda a minha esposa, que eu estou há 10 anos com ela, a Andréa, que é uma mulher fantástica, que a gente começou, mais um recomeço. Tem vários na minha vida. Emocional. Por isso que é um tema tão rico que eu gosto. É demais. E a partir daí, em 2014, já foi um outro recomeço, e aí vem a questão do recomeço financeiro também, né? Porque de 2012, desde que eu saí, fechei a empresa e comecei a reconstruir minha vida profissional, muitas coisas aconteceram, e aí em 2014 eu fui para o agronegócio, lá em Porto Velho, depois de casado com essa esposa, e aí tivemos um filho, Davi, e várias outras coisas aconteceram. Germano, eu vou fazer uma pausa aqui agora para a gente dar um pouco de uma ênfase nesse assunto aí da quebra, porque o que você relatou, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vão se identificar, né? Essa quebra financeira que muitas vezes abala o estado emocional. Eu estava lendo sobre o assunto, a questão financeira, inclusive, tem sido motivo de divórcio, é muito comum isso entre os brasileiros. Então, afeta a família como um todo. E você disse que quanto mais você descia, né, financeiramente, mais você mergulhava em Deus. Isso. E eu lembrei de uma frase que diz que a provação, ela vai dizer quem é joio e quem é trigo, né? Sim. Quanto mais você é provador, mais você se achega ou você se afasta de vez. Não dá para ficar no meio do muro. E aí a gente conhece os verdadeiros filhos de Deus. Mas, quando você olha para trás, o que você vê, né, que te manteve, que fez você se manter assim, voltado para Jesus e com a sua esperança viva? Porque a gente fala hoje, é fácil falar hoje. Claro, depois de passar. Todas as vezes que você atende um telefonema e é só notícia ruim, não é fácil. É desafiador você manter a sua mente, né, em paz e em Deus. Quando você olha para trás, qual foi o aprendizado assim, dessa época que você acha que fez toda a diferença? Olha, a palavra de Deus certamente, porque eu tenho um versículo que é Romanos 8:28, que fala sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quando ele fala todas as coisas, Paulo fala todas as coisas, são todas as coisas boas e todas as coisas ruins. Né? Normalmente a gente sabe entender as boas, mas as ruins a gente não consegue. Isso é porque somos limitados seres humanos. Mas só que lá em Romanos também, no 5, diz assim, a partir do verso 2, né? No finalzinho do verso 2. E agora,
continuemos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Então veja que é um ciclo. Então se nós não sofrermos, nós não vamos gerar a paciência. Se nós não gerarmos a paciência, não vamos gerar. Então, se você não entende esse ciclo, e isso obviamente em função do pecado, que aí já seria outra conversa, mas é a base de todas as coisas, né, da queda, mas o que me fez mergulhar mais em Deus foi a palavra dele, que me trazia a verdade, que me trazia a luz da verdade. Quer dizer, tipo assim, filho, não interessa se você tem recursos, se você não tem. Pessoas vão ter interesse em você, porque obviamente você perde todos os seus amigos, né? Você perde todos os seus amigos, né? Você perde pessoas que você achava que estavam ali por conta de você, mas estavam por conta da estrutura. Sim. Até o meu casamento faliu em função disso também, né? Em função de, claro, eu tive minha culpa, tudo. Eu não estou colocando só para o lado de lá, mas naturalmente aquilo que você é cobrado, né? Você, de certa forma, você cobra. Então, enquanto eu podia, as pessoas estavam. Quando eu não podia mais, aí você tem um afastamento. Aí só sobra a família e poucos amigos ali que você conta nos dedos. Mas, assim, o meu verdadeiro amigo sempre foi Cristo. Então, o Espírito Santo me trouxe essa condição de me manter são durante todo esse tempo. A minha mãe olhava para mim e dizia, eu acho que esse menino vai enlouquecer. Assim, ela dizia que pensava, né? Uhum. E minha mãe, crentona já, orou muito por mim. Porque então, você mergulhou mesmo. Eu mergulhei e ela, assim, os problemas eram tantos, que foi quebra, divórcio, muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, um período de poucos anos, assim, né? Então, ela viu muita pancada. Eu costumo dizer que hoje eu tenho um couro de jacaré, porque... Mas só que isso não me permitiu ser insensível. Por quê? Porque quem faz a sensibilidade em nós é o Espírito Santo. Né? Não somos nós que... Porque Cristo vive em mim, não mais eu vivo. Então essa é a mudança, é o shift, né, digamos assim, que na vida do verdadeiro cristão ele tem que existir, independentemente de qualquer bandeira que você seja, né, denominação. Perfeito. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, se você está passando por alguma dificuldade financeira, se você está passando por alguma grande tribulação, decepção, sei lá, uma situação de dor, tem jeito para você. A gente tem a história do Vinícius, que é bem parecida, a gente tem agora a história do Germano, vocês estão ouvindo ele aqui falar, né? Tudo que ele passou, e a gente sabe o quanto que é desafiador, mas com Jesus a gente pode vencer qualquer coisa, e melhor, porque todo mal que a gente passa, além de se transformar em bem, se torna um legado. Então hoje ele tem autoridade para dizer que a palavra é a verdade, para dizer que Deus está vivo e que ele faz milagres ainda hoje. Sim. E você precisa encher o seu coração de esperança, de fé. E como ele falou, a palavra é imprescindível. Esse texto de Romanos 8:28, esse texto é o texto de quem está passando na tribulação, gente. Eu passei um ano só falando. A cada situação difícil, só respondendo. Todas as coisas. Todas as coisas estão cooperando. Eu não entendo. Eu não entendo. E não vai entender mesmo. No meio do tumulto, principalmente. Mas estão cooperando. E Deus não tem a obrigação de nos dizer por que também não. É isso que a gente às vezes... Não, lá na frente Deus vai dizer por quê. Ele vai dizer se ele quiser dizer. Uhum. Deus é Deus. Então quem sou eu para dizer que ele vai falar ou não? Somos certos. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Se você está gostando dessa entrevista, deixa o seu like. Isso é muito importante porque através do seu like, outras pessoas vão ser edificadas com esse conteúdo tão rico. Germano, nessa sua caminhada, teve algum personagem bíblico que te marcou e te inspirou? Você olhar assim, não, esse cara realmente conseguiu e isso realmente te deu mais esperança e forças? Certamente a vida de Paulo. Paulo, para mim, vai ser o segundo que eu vou conversar no céu. Eu sempre falo isso. Porque Paulo, ele se preparou, ele viveu uma vida religiosa, ele buscou naquela religião algo muito
muito evidente na palavra, isso fica, mas ele passou por um momento onde ele foi impactado por Cristo. E aí ele faz o grande shift da vida dele. Mas o que eu acho mais interessante na vida de Paulo, e eu costumo falar isso inclusive quando eu estou falando sobre ele, ou trago algum texto sobre ele, é o seguinte: Paulo tem 3 momentos na vida dele. Tem um momento após a conversão, o momento do início do ministério, que ele acha que já vai ser apóstolo. E aí ele vai lá ser apresentado aos apóstolos de Cristo, e os apóstolos dizem: não, filho, agora não, sai na cestinha, vai embora, passa 13 anos de molho em Tarsis, e depois dos 13 anos, aí sim ele volta para ser colocado, né, dentro da estrutura de apóstolos, e aí ele vai trabalhar, porque ele queria ser apóstolo dos judeus, e Deus tinha chamado ele para os gentios. E aí ele vai, faz todas as viagens e tudo mais, e no caminho, na Bíblia você vê nas cartas que ele fala, né, a primeira referência que ele faz, ele diz que ele é o pior dos apóstolos, porque ele chegou por último, não sei o que, parará. Depois, no meio da caminhada de Paulo, ele diz que ele é o pior dos cristãos. Só que antes de morrer, ou assim, muito próximo da sua morte, Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. E aí o que é que você consegue entender disso? Você consegue entender que não importa o quão sábio ou inteligente ou preparado você é, Deus sempre vai te preparar para você entender que você não é absolutamente nada, você é apenas um vaso que ele vai colocar você para ser utilizado. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais você desce na questão do egoísmo, da vaidade, que é o que Salomão fala sempre. Que também é um personagem bem intrigante para mim, que eu queria conversar com ele no céu também. Mas, assim, Paulo realmente tem sido na minha vida inteira um homem que, depois de Cristo, né, a grande referência por tudo que ele viveu. Sim, exigiu bastante coragem, né? Realmente Com certeza. É um personagem muito inspirador. Cara, quando eu fui para Porto Velho, eu entendi que era um momento, até antes eu já entendia, mas era um momento de eu ir para o seminário, de eu avançar nessa questão. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, que gostei de estudar, e a palavra foi algo que eu mergulhei, como eu falei. E eu queria realmente aprender mais. E eu tinha esse chamado, não pastoral, mas um chamado para o ensino. Então eu era muito voltado para a questão ministerial de mestre, né, de ensino. E desde sempre, eu sempre tive isso, né? Sempre gostei de dar aula, tudo, desde a época da escola. Apresentava os trabalhos todos para todo mundo, ganhava os pontos pela apresentação do trabalho. Mas, assim, isso me trouxe esse novo ciclo, aí sim, um ciclo mais do ponto de vista ministerial. E aí eu entrei no seminário, fiz mais um curso, né? Passei 4 anos e aí me tornei pastor. E o que a sua história me mostra é que muitas vezes a gente inicia achando que vai ter um propósito na vida e depois a nossa vida muda totalmente. Sim. Então a importância de você realmente abrir os braços e navegar nesse rio que é o Espírito Santo, que vai te conduzir. Tem muitos cristãos hoje que estão ansiosos por saber o que vai fazer, qual é o propósito, mas na verdade esse propósito se desenrola no dia a dia. E nessa dependência diária. Você já alcançou muito conhecimento, então a gente vê na história do Germano que ele vem acumulando experiências ao longo da vida, conhecimento, mas ainda é uma criança diante de Deus. Sempre. Então, quero ser sempre, inclusive. Então, cabe hoje o seu mal, cabe hoje o seu bem, cabe hoje você viver o agora na dependência de Deus, né? Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um ano, o que Deus está reservando. É verdade. Mas o hoje é aquilo que você está vivendo. Bom, um dado, né? Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC, cerca de 77,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 50% das famílias brasileiras estão endividadas. A principal causa do endividamento é o uso de cartão de crédito. Primeira causa, o uso de cartão de crédito. 86% das dívidas. Depois vem carnês e financiamentos de carro. Germano, na sua opinião, né, a gente falou aqui com o Germano homem, com o Germano servo de Deus, e agora com o Germano na área profissional, né, que a gente está aqui nesse escritório lindo, onde ele trabalha. Depois a gente vai falar um pouco da vida profissional dele, que também diz respeito a essa entrevista. Mas na sua opinião,
O que mais atrapalha a vida financeira dos brasileiros atualmente? Olha, sinceramente, a afobação. Pensamento a curto prazo? Isso, o brasileiro ele é muito emocional. Por natureza, nós somos muito expansivos, nós somos muito alegres e tudo, e a gente quer tudo de forma imediata. O imediatismo, ele não é uma coisa, um aspecto mundial somente por conta de redes sociais e outras coisas, não. O brasileiro tem essa história. E aí o que acontece? O brasileiro não tem a paciência de poupar e muito menos a cultura. Então, assim, se a gente fosse ver a chave, o problema, talvez o problema esteja na cultura mesmo. Quer dizer, a cultura brasileira se tornou isso e gera esse problema nas pessoas, nas famílias e impacta geral, né, como você leu aí os dados. Mas, assim, eu creio que se o brasileiro procurasse, o brasileiro tem feito isso, tá? Isso é um processo que demora geração, às vezes uma geração inteira, às vezes mais de uma geração, às vezes mais de 50 anos para mudar. Mas o brasileiro, graças a Deus, a pandemia acelerou um pouquinho isso também, mas o brasileiro começou a entender a necessidade de poupar. E entendeu que não é somente os ricos que podem poupar, que qualquer pessoa pode poupar, assim como a própria palavra nos ensina também, inclusive, né? Então, assim, fazer multiplicar o seu dinheiro é algo que é uma educação, é um aprendizado. Então, você não nasce sabendo fazer. Ah, tem pessoas que têm o dom, tem pessoas que... Tudo bem, Deus ele dá dons para cada pessoa, mas o fato de você não aproveitar as oportunidades e não entender como é que seu dinheiro deve ser gasto, né? Como é que você deve usar o seu dinheiro, quer dizer, investir o seu recurso, o seu tempo também, porque né, tempo é dinheiro e tudo isso, então tem todo um processo. Eu creio que o que atrapalha mais é a nossa cultura de imediatismo. Então isso realmente atrapalha e aí o brasileiro precisa aprender a fazer investimento, né, a realmente saber o que é investir. Já que você tocou nesse ponto, quando você sai daquela crise onde só ia descendo a cada dia e você começa a fazer a curva inversa, subindo, né? Que eu acho que está relacionado a essa pergunta também. Qual foram os passos que você foi dando para sair do lugar que você estava? Tá. A primeira coisa que qualquer pessoa que está passando por uma crise financeira precisa fazer é fechar as torneiras. Né? E principalmente, mais importante até do que fechar as torneiras, é fechar os ralos. A torneira é do ponto de vista daquilo que você tem. Né? Você está abrindo a torneira, então você precisa cortar gastos. Sim. A outra coisa é o desperdício. O ralo são os desperdícios. Então, quando você desperdiça o teu dinheiro, seja usando mal, ou seja, não dando continuidade a algumas coisas que você teve a oportunidade de ter, né? Ou até usando as oportunidades, você não vai conseguir ter o desdobramento certo. Então, uma das coisas que eu percebi na minha vida foi justamente isso. Quer dizer, quando eu tinha muito, eu gastava muito. Então, eu terminei não poupando porque eu nunca imaginei que eu fosse quebrar, nunca imaginei que eu fosse ter essa situação e realmente passei por tudo isso. Né? Eu poderia ter tido um patrimônio muito maior e ter conseguido passar e ainda ter mantido parte do patrimônio. Não foi o caso. Precisei realmente dissolver todo o patrimônio e mesmo assim ainda não consegui pagar tudo. Porque sempre reinvestir na empresa também tinha essa... Já era uma dinâmica interessante, importante, mas que o que eu formei de patrimônio não foi suficiente para poder honrar com tudo que aconteceu. Então, você se precaver de certas coisas, você poupar certas coisas é muito importante. Então, a partir daí eu comecei a entender essa necessidade, comecei a perceber isso e usar somente parte do recurso no mês, no dia a dia. Né? E deixar uma parte reservada, exatamente. Agora, quando você foi quebrando, você acha que você se ajustou em tempo hábil? Porque quando a pessoa é autônoma, ela sempre acredita que o mês que vem vai melhorar, que vai surgir um contrato, que vai surgir alguma coisa, e às vezes ela não fecha de vez essas torneiras, vai fechando conforme vai sendo realmente necessário. Né? Eu também e o Vinícius, nós passamos por isso, e eu vejo que a gente demorou a mudar de casa, demorou a mudar o padrão, sabe? Então, você conseguiu se ajustar rapidamente, ou você também
ficava esperando melhorar e acabou se enrolando mais por isso? Como o meu caso foi uma quebra, né, vamos dizer assim, considerável, e eu saí de toda a estrutura que eu tinha para voltar na casa da minha mãe, eu não tinha nem cama, foi um colchão no chão na casa da minha mãe depois que eu fui. Imagino. Então, assim, o baque foi gigantesco, a pancada foi muito grande e isso traz uma lição muito forte também, né? Então não foi nem você que foi tomar alguma decisão, a decisão foi eu tomada fui, por você. foi tomada por mim. Então, a partir daí, eu tive que ir para o mercado de trabalho. E aí eu disse, não, eu preciso sair desse setor, do setor de tecnologia, eu fui para a área da indústria, eu fui também aprender coisas novas, eu fui pivotar minha carreira, vamos dizer assim, né? Eu preciso mudar, preciso fazer umas mudanças, abrir o leque, aí eu fui dar consultoria, quando você quebra, você dá consultoria para ninguém quebrar. Então, fui dar consultoria, aí fui contratado como diretor em algumas empresas, e aí fui trabalhando esse processo. Dia a dia. Dia a dia, entendendo cada um desses ciclos, né, desses processos. Só que, obviamente, com um patamar bem menor do que aquele que eu havia alcançado, né? Eu não cheguei ainda nesse patamar novamente, mas, obviamente, estou buscando galgar esse caminho e de uma forma muito mais tranquila, né? Porque lá atrás também a mocidade, tudo isso traz para a gente aquela ânsia de ficar rico, de ficar milionário e tudo mais, e aí você termina quebrando alguns princípios que na época eu não estava no reino, né? E terminei realmente quebrando e entendi depois por que é que eu quebrei, para que eu pudesse entender algumas coisas na minha vida. Né? Isso foi muito importante, entender Inclusive, isso. é o que eu falo no primeiro capítulo desse livro, que é quando você se dá de conta da realidade, que é uma realidade que você não quer, mas ela está ali instalada, isso. E você precisa entender o que te levou até ali. Isso. Se você não conseguir entender, você vai continuar preso àquela realidade. Exatamente. Então, se arrepender e recomeçar. A libertação vem daí, né? Vem você reconhecer. Quer dizer, você só se arrepende daquilo que você sabe que você fez errado. Se você não sabe e não entende isso, como é que você vai se arrepender? Você acha que foi problema do outro. Você sempre aponta que é o que Adão, foi ela. Eva, foi o Satanás. É sempre o outro, né? Nunca é olhar para o umbigo, quer dizer. Isso é muito importante, fazer esse processo. Quanto mais a gente faz esse processo de olhar para dentro, no casamento tem muito isso também, né? A gente sempre tenta olhar para o outro como problemático, como defeito, né? Mas quando eu olho para mim, eu entendo que o defeito está em mim, literalmente está em mim. Então, se está em você, também está nela. Sim, aí é ela quem tem que entender isso. Não sou eu que vou ter que fazer ela entender. Exatamente. E aí é a questão... Por isso que Deus, ele fala, ele é tão maravilhoso que ele diz assim, fecha a porta do teu quarto, só você e eu, para eu tratar você. Aí as pessoas não querem fazer isso. Entendeu? Não querem ter esse tempo de intimidade com Deus. Por quê? Porque é difícil, porque não é fácil. Olhar para dentro é feio, o negócio é meio complicado. Dependendo daquilo que você viveu no passado, vai azedar, vai ficar ruim, entendeu? Mas esse choro, esse arrependimento, essa transformação de dentro para fora, se ela não for feita, realmente a pessoa não tem o perfume de Cristo. Eu acho que esse perfume ele é amadurecido, ele é dado justamente nesse processo, de dentro para fora. A psicanálise também fala sobre isso. E é uma das formas que a gente tem também de tratar as emoções, que é engraçado, porque eu tinha muito preconceito e quando eu comecei a estudar, eu vi, mas isso daqui a Bíblia já fala há muito tempo, né? Então... Paulinho era muito bom nisso, Filipenses, né? Tem tantas coisas maravilhosas. Eu sempre falo, eu atendo algumas pessoas, mas eu sempre falo, se a gente realmente se dedicar a entender a palavra, internalizar a palavra como uma verdade e viver essa verdade, você não precisa de terapia, você não precisa de remédio, você não precisa de nada, porque ali está realmente o manual da vida. Sim. Abençoada, perfeita e abundante. Tem uma chave que uns 3 anos atrás virou na minha mente, e eu creio que tenha sido uma revelação de Deus para mim, que foi o seguinte: nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós. É algo já surreal, né? Algo que você parece, como é que Deus habita nesse traste? Como é que pode um negócio desse? Já é meio maluco, assim, né? Realmente o crente é meio doido mesmo. E aí, além disso, existe a palavra. Quando você tem o Espírito reinando dentro de você e você tem a palavra,
Se você está só na palavra, não vai ser morta. E a Bíblia também fala isso, né? Se você está só no Espírito, sem a palavra, você vai ser enganado pelo seu Espírito, pela sua alma, pelo seu coração enganoso. Mas quando você junta a palavra com o Espírito, aí, meu irmão, é o Big Bang. É o Big Bang. Como é que o Big Bang aconteceu? A palavra e o Espírito pairavam sobre a face das águas. Então, quando veio a palavra, explodiu. Então, Deus ele faz isso dentro de nós, a partir da palavra revelada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, isso é um Big Bang diário. Você pode ter esse Big Bang todos os dias. Para mim, isso foi algo que, todas as vezes que eu leio a palavra, eu entendo essa realidade da força que a palavra tem e a força que o Espírito tem. E essas duas coisas juntas sempre vão trazer alguma coisa que vai mudar a minha vida, mudar o meu entendimento, mudar a minha... matar o meu eu, né? Fazer com que eu consiga viver aquilo que Deus quer. Certamente. Eu creio piamente nisso, é o que eu tenho buscado todos os dias. Então, Germano, a gente falou um pouquinho do seu passado, falou um pouquinho desse seu recomeço, que é, para você que está nos assistindo, um incentivo, né, a renovar suas esperanças. Sempre é possível recomeçar, não importa onde você está, não importa a situação e nem o que você fez no passado. Sempre é possível recomeçar. E o Espírito Santo e a palavra são a base para isso. É só você investir o seu tempo. Eu falo, nunca gastar tempo, é investir o tempo. Mas hoje, né? Quem é o Germano hoje? Como é que está a sua vida hoje? Inclusive esse escritório aqui, seus negócios. E se você tem alguma coisa para ajudar quem está nos assistindo. Bom, depois que eu fui para Porto Velho, além da questão ministerial, eu também trabalhei no agronegócio, então foi uma outra pivotada na minha carreira. Eu não sou agrônomo, mas trabalhei na gestão de um grande empreendimento agrícola, né? Foi a transformação de uma pecuária para agricultura de precisão. Depois de desenvolver tudo isso, um projeto de mais de 22 milhões de reais, a gente fez a que a gente chama de exit, que é a saída, ou seja, a venda desse projeto, dessa empresa. E a gente fez a venda e quando eu fiz a venda, eu consegui entender também muitas coisas de mercado imobiliário, mercado financeiro, busquei essa questão de fundos de investimento. Aí eu fui entrar mais a fundo em algumas coisas que eu ainda não entendia. Fui entrar na área de startups, eu sou um apaixonado por inovação, né, desde pequeno. E eu descobri que o mercado financeiro está se aproximando da sociedade cada vez mais. E esse é um processo natural em economias que são grandes. O Brasil é gigantesca, né? Então, quando eu voltei para João Pessoa, e aí foi uma direção que Deus me deu para voltar, para ir para Porto Velho e para voltar depois de 6 anos, em 2021 a gente veio para cá, já quase pós-pandemia, ainda pegou ainda um pedacinho, porque eu cheguei em fevereiro de 2021, mas eu comecei a ser direcionado por Deus para o mercado imobiliário, que já estava bastante pujante aqui em João Pessoa. Eu venho para João Pessoa desde menino e eu vi isso aqui explodir, né? O altiplano aqui onde a gente está não existia. Eram sítios aqui em cima, não tinha nada. Há 4 anos e a cada dia a cidade já sai, exatamente. Então, assim, isso já vem acontecendo durante alguns anos, mas da pandemia para cá isso parece que explodiu mais ainda. E João Pessoa agora é a queridinha do Brasil, né? Pelo menos do Nordeste, tem sido atraído por muitas pessoas. E aí eu fui ser diretor de uma grande empresa aqui, a TWS, que é uma empresa brasileira, mas com capital suíço. E como diretor eu pude, obviamente, abraçar o mercado, olhar o mercado, e aí também tive uma direção de Deus para sair no ano passado. Quando eu saí, eu estruturei esse escritório, na verdade, esse escritório já existia da família, e eu vim para o escritório justamente para agregar as questões de investimentos dentro do aspecto daqui de João Pessoa. Investimentos em várias áreas. Como eu também sou corretor de imóveis, eu já trabalhava com essa questão de venda e aluguel de imóveis, mas não muito focado no mercado, não tenho imobiliária e nem quero ter imobiliária de rua, né? Não é essa a intenção. Mas a intenção é fazer negócios, é ligar pontas, né? E obviamente existem os clientes que têm o recurso e tem o cliente que tem o produto, digamos assim. As duas coisas você pode linkar. Só que eu precisava ter um outro pilar, que a gente chama de pilar, eu chamei de pilar semente, que é justamente onde entra a questão do consórcio de investimento, que é uma área hoje onde eu tenho, desde setembro do ano passado, trabalhado, e graças a Deus tem dado muito certo.
Por quê? Porque é um investimento que o meu cliente faz nele mesmo e, obviamente, isso pode não, irá fazer com que ele alavanque a vida dele financeira, seja com patrimônio imobiliário, né? Seja questão patrimonial, ou seja uma questão de capital mesmo. Quer dizer, ele pode alavancar o capital dele, investir num valor mensal pequeno, que é uma forma, uma prática que o Brasil já conhece há muito tempo, que é o consórcio, porém usado de maneira mais inteligente, usado de uma forma estratégica, para que possa acontecer esse tipo de alavancagem. Então, esse é o momento onde eu estou vivendo. Então, eu tenho esse pilar que chama de pilar semente, eu tenho outro pilar que é o pilar de investimentos imobiliários, que eu já trabalhava e já vinha tocando. Uhum. Inclusive, foi assim, gente, que eu e o Vinícius conhecemos o Germano. Exatamente. Eu olhei uma propaganda da HS Consórcios, fiquei interessada porque o que me chamou a atenção, principalmente, é o fato de eles permitirem, né, até uma estratégia da empresa, que você pague a metade do valor da parcela até ser contemplado. Então, hoje, eu ainda vivo de aluguel. Para mim, pagar uma parcela inteira seria um impacto muito grande. Exato. Então, o que a gente fez? A gente fez esse consórcio, mas hoje a gente paga metade da parcela. Uhum. E quando a gente for contemplado, puder comprar o nosso patrimônio, já não vamos estar no aluguel, então se ajusta muito bem. Você tira uma parcela do aluguel que você estava pagando, mas você vai pagar agora o dobro da parcela que você pagava anteriormente. Então, é um modelo de negócio fantástico, mas tem que ter a paciência, sim, tem que ter a prudência, tem que ter o entendimento de como funciona a dinâmica de mercado financeiro. Então, é exatamente usar o consórcio como plataforma de investimento, entendeu? Sim, e se vocês quiserem saber mais sobre isso, porque o que a gente falou aqui é o basicão. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o WhatsApp do Germano, você pode entrar em contato, está aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo. E você entra em contato e ele já pode marcar com você uma consultoria. Uma apresentação. 15, 20 minutos. Rapidamente isso. A gente faz isso. Exatamente. E para mim, para o Vinícius, tem sido muito bom. Por quê? Isso tem nos disciplinado a investir, pensar a longo prazo. Disciplina e paciência. Quem diz isso é o Warren Buffett. Disciplina e paciência. Só né? O homem mais rico, um dos mais ricos, do maior investidor do mundo, na verdade. Então, disciplina e paciência, nós estamos sendo treinados nisso e o consórcio HS tem nos ajudado. E eu quero agradecer ao Germano. Vou deixar também o Instagram dele. Na verdade, na apresentação já deixei seu Instagram. Tá, legal. Vou deixar o Instagram dele para quem quiser conhecê-lo melhor. E aqui nesse canal a intenção é edificar a sua vida. E como eu percebo que muitas pessoas também nos procuram, né? Muitos cristãos hoje estão com problemas financeiros, eu acho que falar um pouco sobre isso é muito importante. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter conhecimento, sabedoria e entendimento. Então, o conhecimento a gente adquire assim, sentando, estudando, ouvindo outras pessoas, absorvendo aquilo que o outro já aprendeu e que pode ser a base para nós. Então, Germano, muito obrigada por abrir suas portas, por dedicar o seu tempo, por ser um homem de Deus, que foi o que chamou a atenção também. Não foi só alguém que veio apresentar um bom negócio para a gente, mas foi alguém que demonstrou caráter, que demonstrou realmente ser cheio do Espírito Santo. Amém. E nós amamos estar perto de pessoas assim e ter essa troca. Amém. Eu que agradeço e o privilégio de estar aqui, né, hoje, podendo estar falando com você. E uma coisa que eu sempre fiz na minha vida inteira, desde quando eu tive empresa lá atrás, foi primeiro ser cliente para depois poder vender aquilo que eu acredito. Eu acho que a relação de consumidor-produto no mercado, seja serviço ou não, precisa ser algo muito mais forte do que simplesmente você ganhar naquilo. Você tem que realmente agregar valor. Então, nós, na minha família, eu e minha esposa, já estávamos procurando esse tipo de investimento. Então, nós fizemos 4 cotas primeiro, entendemos isso, já ganhamos, inclusive, já fizemos o primeiro giro, né, de capital, digamos assim, usando a plataforma do consórcio. Isso, para nós, é algo que é fantástico. E não só para nós, como para todas as famílias. Então, se foi para nós, vai ser bênção na vida das pessoas. É sempre essa frase que eu uso
quando alguém fecha alguma coisa. Olha, parabéns, vai ser bênção na sua vida. Assim como foi na minha. Amém. E a palavra de Deus diz para a gente administrar bem os recursos que o Senhor põe na nossa mão. Sim. Porque se você administrar bem, além de ser beneficiado, você pode beneficiar a outras pessoas. E, gente, se eu pudesse fazer um resumo de tudo que a gente conversou, em primeiro lugar, eu vejo que nada acontece por acaso. A vida do Germano teve várias voltas, ele saiu do Brasil, ele voltou, ele quebrou, ele teve uma decepção no casamento dele, mas tudo isso contribuiu para a pessoa que ele é, para o entendimento que ele tem, para o quebrantamento e para o propósito dele mesmo. Segundo lugar, conhecimento. Vocês podem perceber na fala, durante toda a entrevista, que ele sempre esteve buscando conhecimento, buscando alargar suas fronteiras. E quando a gente dá o primeiro passo, Deus vai conosco. Né? E em terceiro lugar que eu aprendi hoje foi a base de tudo. A palavra e o Espírito Santo. Sem essa base, certamente ele não teria conseguido atravessar todo o mar que ele atravessou e passar por tudo isso e hoje colher os frutos bons de permanecer em Cristo. Então é isso. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, amém. Tchau. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Não acredito que você não se inscreveu ainda no canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a receber, a primeira a receber. E se você tiver alguém que precise ouvir essa palavra, né, de recomeço, envie esse vídeo para ela. Clique aqui em compartilhar e envie esse vídeo. Me ajuda nesse ministério. Amo muito vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.